Tu és fiel, Tu és poderoso, ó Pai. Tu és o grande eu sou, Tu és o Deus digno de toda adoração, de toda honra e glória, Pai. Viemos mais uma vez aqui, Deus, nesta noite, Pai, celebrar o Teu nome. Viemos aqui, Senhor, adorar o Senhor, ó Pai, a beleza da Tua santidade, Pai. Viemos entoar cânticos de adoração ao Teu nome. Viemos, ó Pai, reverenciar o Senhor que é digno, Senhor. Tu és santo, Tu és forte, Tu és poderoso, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o grande eu sou, ó Pai. Em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor. Clamamos pelo Teu sangue, Pai, clamamos pelo Teu poder, ó Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Pai. Tu és adorado neste lugar. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas. Tu és o Deus da minha salvação, o Deus que tem estendido as mãos para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos guardar, ó Pai. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu tens liberdade aqui neste lugar para agir, para operar. Espírito Santo, nesta hora pedimos a Ti, ó Senhor, venha, Senhor, tirar dos nossos corações todo cansaço. Venha tirar do nosso corpo físico, Pai, todo cansaço, Pai, toda fadiga, Senhor, toda preocupação, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha nos purificar, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar, Pai, que o Senhor venha trazer um refrigério ao nosso espírito nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Corações que estiverem cansados, corações que estiverem, Senhor, tristes, ó Pai, angustiados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejam alcançados agora pelo Teu poder, pelo Teu toque, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja que veio nesta noite Te louvar, que veio nesta noite Te buscar, que veio nesta noite, Pai, rasgar, ó Pai, não as suas vestes, mas sim os seus corações diante do Teu altar, ó Deus. Nós viemos aqui nesta noite, Pai, reverenciar ao Senhor, Pai. Espírito Santo, toca, Senhor, no Teu povo, toca nas nossas vidas, abençoa-nos, Pai, faça-nos prosperar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que se porventura houver alguém aqui, Senhor, com enfermidade, Senhor, algum parente enfermo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja curado, Pai, que seja restaurado, Pai, que seja tocado pelas Tuas potentes e poderosas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai alcançando a cada um aqui, Senhor, a cada lar aqui representado, Pai, que as suas casas, Pai, sejam, Senhor, sejam lares, ó Pai, templos de bênção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, prosperar a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor possa prover toda a situação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus fiel, o Deus forte, o Deus poderoso, e nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, Te agradecemos pelo alimento, Pai, Te agradecemos pelo ar que respiramos, ó Deus, Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está presente em todos os momentos das nossas vidas, embora algumas vezes possa ser que não percebemos, ó Pai, mas sabemos que em todo momento e em todo tempo o Senhor está ao nosso lado, ó Deus. Obrigado, Jesus, continua conosco, Pai. Tudo entregamos ao Senhor, tudo entregamos a Ti, Pai. Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor desta casa, Tu és o Senhor, Pai, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e nós Te adoramos e Te glorificamos em nome de Jesus. E a toda a igreja, paz seja convosco, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 126. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 126. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite você possa entregar o seu coração ao Senhor, adorá-lo de uma forma sobrenatural. Aleluia. Livro de Salmos 126. A palavra de Deus diz assim, versículo 1: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes,
grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja esse Deus. Aqui o salmista diz que quando o Senhor trouxe do exílio, os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Eles não acreditaram naquilo que Deus havia feito. Eles estavam bobos, vamos dizer assim, estavam atônitos. Tamanha grandeza, tamanha maravilha que Deus operara no meio deles. E a Bíblia diz: a nossa boca se encheu de riso, de alegria. Assim ficamos nós. Assim vai ficar você que ainda espera o teu milagre no Senhor. Você vai ficar atônito, você vai ficar maravilhado com aquilo que Deus vai fazer por ti. Aleluia! E a sua boca, todo o seu corpo, todo o seu ser vai transbordar de alegria, porque Deus tem colhido as suas lágrimas, Deus tem colhido o seu choro. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia! Ela vem ao amanhecer. A tua alegria está chegando, a tua alegria está chegando, você que está esperando o milagre do Senhor. E para aqueles que já receberam, continue celebrando, continue adorando, porque Deus, Ele é poderoso, Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Aleluia! Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus. Ele é digno de toda adoração. Oh Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Oh, aleluia! Grandes coisas tu tens feito por nós, Senhor. Oh, tu és santo, Pai. Se alegre no Senhor, se alegre em Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga novamente isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Cante, cante do Senhor. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos.
Jesus. Glória a Deus. Continue glorificando, irmão. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito de todo louvor e adoração. Tu és santo, Pai. Obrigado, Edinho. Deus abençoe a igreja, passeia convosco. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez aí. Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você se assente um pouquinho, mas vai dando glória a Deus aí. Louvado seja Deus. Hoje, domingão, abençoado dia do Senhor. Um frio, né, meu irmão? Mas eu louvo a Deus pela sua vida que está aí, cheio do fogo de Deus, para adorar o Senhor. Quero que você abra a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Livro de Lucas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Amém? Obrigado, irmã Vera. Os irmãos já acharam? Vamos nos colocar de pé um pouquinho, irmão, para ler? Já deu uma descansada aí. Glória a Deus.
Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade a todos que estavam cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os que estavam oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Feche os seus olhos, Pai, te louvamos nesta noite por este dia maravilhoso, por essa semana de vitória. Eu te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, os irmãos de casa estão acompanhando. Eu te louvo porque nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou, e nessa noite, domingo, dia do Senhor, nós viemos adorar ao Senhor, render graça. Viemos declarar, Pai, que nós sabemos que o Senhor é que nos mantém de pé, que o Teu favor, que a Tua graça, que a Tua bondade é que nos sustenta. Nessa noite fala conosco, Pai, é tudo que nós necessitamos, é tudo que nós precisamos. Eu te louvo por cada família que veio hoje aqui para Te adorar, por cada um que veio porque tem fome, tem sede da Tua palavra. Nós repreendemos agora todo o mal, Pai, toda oposição. Nós sabemos que nesse momento, Pai, que nós vamos pregar a Tua palavra, nós cremos nisso, Senhor. Tua palavra vem para lançar luz em toda a escuridão, para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para trazer vida a nós, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nessa hora nós tomamos posse, Pai, da vitória que o Senhor tem para nós, através desta palavra. A palavra do Senhor nunca volta vazia, e ela veio hoje, Pai, fazer algo na nossa vida. Ela veio trazer libertação, ela veio trazer vitória, ela veio destruir as fortalezas do inimigo. Por isso nós Te adoramos nessa hora, e desde já tomamos posse, Pai, dessa semana de vitória, porque nós estamos cumprindo hoje a Tua palavra com grande alegria hoje aqui. Nós estamos buscando o reino do Senhor, a Sua verdade, a Sua justiça, e o Senhor nos promete todas as outras coisas. Elas virão até nós, elas serão trazidas pelo Senhor, quando nós observamos a Tua palavra, quando damos crédito à Tua palavra, e nos alegramos hoje aqui, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está entre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode declarar, amém, irmão? Diga assim, seja bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala: seja bem-vindo você também, queridão. Louvado seja Deus, que você está aí hoje cheio de vida, cheio de alegria. E aí pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, essa palavra maravilhosa, que está no capítulo de Lucas 4, versículo 18, ela também foi dita em Isaías 60, amém, irmão? Quando Isaías profetizou a vinda do Senhor Jesus e o trabalho do Senhor. Ele diz assim, que Ele veio trazer boas notícias. Diga glória a Deus. Boas notícias, amém, irmão, para nós. Deus tem coisa boa através da Sua palavra para a nossa vida, amém? As boas novas, ela vem para nos libertar. Diz aqui, para libertar, vem para destruir as cadeias. E a palavra diz, anunciar o ano aceitável do Senhor. E outras traduções diz, o ano do favor de Deus. Glória a Deus, amém? E eu louvo a Deus porque Deus tem sido generoso com a gente, abençoador. Nós temos sido abençoados demais. Quero que você abra a palavra do Senhor aí. Esse é o texto que nós vamos ler, Mateus 7, 1 e 2. Mateus 5, você sabe, meu irmão, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus, ele dá uma série de ensinamentos, no Sermão do 5 até o capítulo 7. Mas o Sermão da Montanha, ele começa dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, aquelas pessoas que têm a capacidade de, durante a sua vida, continuar aprendendo, amém, irmão, das coisas do alto. E aí, Mateus 7, versículo 1 e 2, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma, da mesma medida que vocês julgarem, também serão julgados. Diz assim o final: da mesma forma que nós julgamos, também seremos julgados. Irmão, hoje nós já falamos aqui de manhã, eu louvo a Deus porque de manhã tivemos um culto maravilhoso aqui também. Estamos aí à noite, os irmãos de casa, Deus abençoe. Mas eu creio assim, Deus nunca nos permite voltar para casa de mãos vazias. Essa palavra Deus tem para mim e para você, para trazer vitória para nós, amém, irmão? Libertação. É importante entender, irmão, aqui, quero que você leia mais um capítulo comigo.
Romanos 8, 1 e 2. Portanto, aí você vai achando aí, glória a Deus, Romanos 1 e 2. Portanto, agora já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A semana passada nós falamos que existem leis, amém, irmão, que não podem ser ignoradas. Elas existem, ninguém pode contrariar. Elas estão inseridas na nossa vida. E uma dessas leis é a lei da morte, né? Porque todos que nascem, Eclesiastes, Provérbios também diz que aquele que nasce também chega um momento que ele precisa morrer, né? Ele tem que deixar essa terra, essa vida. Mas há uma lei que foi liberada sobre nós, é a lei da morte. Porque no começo ninguém morria. Você sabia disso, amém, irmão? Olha que maravilha. Irmão, no começo ninguém envelhecia. Diga glória a Deus. Adão e Eva, eles eram para até hoje estar vivos, amém? Essa é a verdade. Mas a palavra do Senhor nos conta, e é isso que nós vamos falar hoje, nesse assunto aí, que Eva recebeu uma visita maligna do diabo através da vida da serpente, né? E o diabo, meu irmão, propõe uma verdade para Eva, e ela propõe através da proposta que fez para Eva, que Deus, ele não era verdadeiro nem bom, e Deus era mentiroso. Porque a palavra do Senhor diz que Deus permitiu eles comerem de tudo, mas havia lá uma fruta, né, que era do conhecimento do bem e do mal, e eles não deveriam comer. Mas o diabo diz assim para Eva, que não era bem verdade. Se eles comessem aquela fruta, ainda assim eles poderiam ficar vivos. E mais ainda, se eles comessem daquele fruto lá, eles teriam conhecimento do bem e do mal, eles teriam sabedoria, e eles seriam igual a Deus. Você sabia disso, amém, irmão? Amém? A palavra diz que a serpente diz a Eva que o que Deus, a verdade de Deus, não era uma verdade. Então Eva, ela no seu coração faz um julgamento, e ela julga que Deus não era verdadeiro, Deus não era bom, que, irmão, a verdade de Deus não era tão verdade assim. E a partir desse momento, é interessante que Adão foi dado a ele toda a autoridade, amém, irmão? Para dar nome para todas as coisas. Mas nesse dia, se você ler o capítulo 3 de Gênesis, nesse dia, Adão, ele não pergunta nada, ele simplesmente ouve, amém, irmão? Aquela proposta do diabo que foi trazida por Eva, e ele simplesmente embarca naquela história e vai embora, amém, irmão? Mesmo sabendo que Deus havia falado que não, que aquela árvore não era para ser comida, que traria o mal. É interessante que você observa que Eva, ela é enganada, mas quando chega a vez de Adão, ele simplesmente pega o fruto e come daquele fruto. Porque na verdade, amém, irmão, eles julgaram, porque você sabe que é assim até hoje. O homem deixa o seu pai e sua mãe, une-se a uma mulher e é uma carne só, amém, irmão? Você vê que Eva, ela come primeiro, né? Mas Adão não repreende, ele simplesmente, depois que ela come também, porque na verdade eles estavam de comum acordo, amém, irmão? Eles tinham concordado que aquela verdade que Deus havia colocado ali não era tão verdade, que se eles comessem, eles não morreriam, e ainda mais, eles seriam beneficiados, porque eles iam ser como Deus. Olha só, amém, irmão? Então, hoje o que nós vamos falar é sobre o julgamento, amém, irmão? Você sabe que o pecado de Adão e Eva, então, não foi prostituição, não foi idolatria. O pecado de Adão e Eva foi fazer um julgamento, amém, irmão? Que levou eles a um preço muito caro, e não só eles, como até hoje. A palavra diz assim, porque todos pecaram e perderam o direito de estar diante de Deus. Então, por causa dessa situação, irmão, até hoje, uma grande inimizade entre Deus e os homens, amém? Essa inimizade foi quebrada através da morte do Cordeiro, que nos uniu a Deus novamente. Pode dar glória a Deus?
Então, o que nessa noite eu quero, nós já lemos aqui, mas eu quero mais uma vez Mateus 7. Você vê Mateus 7:1 diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, porque da mesma maneira que vocês julgarem, né, vocês também serão julgados. E a palavra diz aqui, ó, por Deus. Porque na verdade, amém, por que Deus nos aconselha a não julgar ninguém? Porque todos nós não somos perfeitos. Você pode dar glória a Deus e dizer assim, ó, é verdade, nós não somos perfeitos, né? E o único julgamento, irmão, o único que pode julgar é Deus, porque nele habita a justiça. Amém, irmão? Você entende isso? Então, a Deus cabe o juízo, e a nós, amém, irmão? Nós não podemos. E eu quero ler também o livro de Romanos 2, que vai confirmar isso, amém, irmão? Vamos lá, Romanos 2:1. E nós estamos falando hoje de ensinamentos de Jesus para que nós tenhamos um ano vitorioso. Diga aleluia, amém, irmão? Nós tivemos, irmão, muita coisa ruim esse ano, muita morte, muita tragédia, e eu creio que Deus está assim nivelando o nosso caminho para um tempo muito vitorioso. Quem já levou a vacina aí, já foi vacinado, levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Que benção, né, irmão? Já levei também a minha vacininha, fiquei 2 dias meio de moinho, mas foi uma vitória, glória a Deus, amém? E aí, nós estamos observando que logo todo mundo vai estar vacinado e a coisa vai mudar de figura. Diga glória a Deus, né? Esse mês ainda tivemos um mês de muita mortandade, muito peso, né? Um mês, mas eu creio que chegou a hora de Deus nos abençoar. Mas aqui a palavra de Deus hoje diz, olha aí, Romanos 2, e nós já estamos aprendendo de Deus, porque através de Romanos, lê comigo, versículo 1 de Romanos 2. Portanto, é indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga outros. Porque naquilo que você julga aos outros, você também comete o mesmo pecado. E a palavra segue dizendo aqui, ó: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tudo homem, quanto julgas, tais coisas, você também as pratica. E por acaso pensa que escapará do juízo de Deus? Versículo 4. Ou despreza as riquezas do Senhor, a sua paciência, longanimidade e bondade. Porque quando você se arrepende, é o próprio Deus que te traz o arrependimento. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Amém, irmão? Essa palavra aqui, irmão, para nós, nós entendemos que o pecado, amém, irmão? Por exemplo, existem níveis de pecado. O pecado na carne é diferente do pecado fora da carne. Ou a palavra de Deus diz assim: o pecado no corpo. Tem pecados que nós cometemos no corpo, por exemplo, um deles é a fornicação, a prostituição. São pecados pesados, amém, irmão? E tem pecados que nós cometemos fora do corpo, né? Um dos pecados que nós cometemos fora do corpo é o julgar as pessoas, amém, irmão? Porque nós não temos o direito e nem temos, amém, irmão, essa autoridade para julgar ninguém. Porque veja bem, nós falamos de Adão. No começo, Adão, amém, irmão? Adão e Eva, eles não haviam neles malícia, amém? Você entende isso? A palavra de Deus diz que eles não conheciam o bem, eles não conheciam o mal, só conheciam o bem. Não existia, irmão, em Adão e Eva, malícia, nem maldade. Não havia neles, irmão, nenhum sentimento humano que habita em nós hoje. E a palavra de Deus diz que eles, diante de Deus, eram como criança, perfeitos. Mas quando eles pecam, então, aí eles perdem a sua inocência. Fala assim, ó, quando Adão peca, irmão, fala aí, tá animadão, fala, quando Adão peca,
e Eva peca, eles perdem a inocência. Eles perderam a inocência, amém? Foram contaminados com o mal. E aí, essa contaminação veio até hoje. E nós, irmão, apesar de vivermos a nossa vida cristã, uma vida nova, fomos batizados, limpos do pecado, nós ainda assim continuamos pecando, não é verdade? Amém, irmão? Uns pecados que são assim, muito grosseiros, nós tomamos mais cuidado. Por exemplo, como eu disse para você, prostituição, né? Roubo. Mas outros pecados que nós julgamos não ser tão pecado assim, né? Apesar do nível de pecado que eu te falei, ainda assim são pecados, amém, irmão? E um dos pecados que mais atrapalha a nossa vida como servos de Deus é o pecado do julgamento, amém? Nós julgarmos as pessoas, nós, na verdade, irmão, termos o nosso juízo com aquela pessoa, e automaticamente quando nós julgamos alguém, nós nos colocamos numa posição de perfeição, amém, irmão? E é uma mentira, porque nós não temos essa posição para julgar ninguém. E hoje nós falando sobre esse assunto, é importante ler Romanos 2, porque a palavra do Senhor diz assim, irmão, versículo 5, que enquanto nós continuamos pecando na situação do julgamento, nós acumulamos ira de Deus sobre a nossa vida. Apesar de nós vivemos no tempo da graça, meu irmão, ainda Deus, a palavra diz em Romanos aqui, que nós, convertidos ainda, temos um estilo de vida que, irmão, traz ira de Deus contra a nossa vida. Um desses pecados é o julgar as pessoas. É tão sério, amém, irmão, que a palavra do Senhor diz que no dia do juízo, aqui, ele fala sobre o texto de Romanos, diz que haverá um dia que todos os segredos do nosso coração vão ser revelados diante de Deus. E mais ainda, Deus vai cobrar de nós esse posicionamento. Olha só que coisa. Então você pensa assim, pastor, mas ninguém, é impossível a gente não ter julgamento, porque acontece toda situação na vida da gente, que você fala assim, ó, puxa vida, aí você emite a sua, o seu julgamento. Fala, então ninguém vai entrar no céu. A palavra diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Diga aleluia, amém, irmão? E através do tempo da nossa vida, irmão, a palavra de Deus hoje, como está vindo hoje, ela vem para nos limpar. Fala assim, a palavra de Deus vem para uma obra. Ela veio para nos limpar. Veja o que diz João 15. Olha lá, o livro de João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos que estão ligados em mim. Olha lá, irmão, esse texto é maravilhoso. E a palavra também diz que Deus ama e corrige todos quanto amam. Quem tem filho? Deixa eu ver aqui. Irmão, você já corrigiu o seu filho, que você está vendo que o menininho, a menininha estava enveredando para um lado ruim? Opa, peraí, vou cortar isso aí, né? Eu vou literalmente cortar esse negócio aí, né? Olha o que diz aqui, ó, João: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, aqui é Jesus falando, e o meu pai, ele é o agricultor. E vai lá, o versículo de baixo: toda vara que em mim não produz fruto, e aqui está dizendo frutos do Espírito, amém, irmão? Entre os frutos do Espírito é verdade, justiça, alegria. Ah lá, aquele que não produz fruto, ele irá tirar, limpa todo aquele, e também ele irá limpar todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, amém? O que nós estamos falando, irmão? Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender, porque nós falamos assim, poxa vida, eu entreguei minha vida para Jesus, fui batizado, e aí eu não roubo, eu não peco, eu não faço coisas desse tipo, né? Mas ainda muita coisa não flui, não acontece. Esse texto é importante, irmão, nós observarmos que a partir do momento que nós fomos inseridos na videira verdadeira, nós fomos enxertados em Jesus, Jesus começou um tratamento na nossa vida. Você pode dar glória a Deus? Um tratamento. Não existe evangelho sem mudança, amém, irmão? Nós que aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus muito favorecidos. Diga glória a Deus. Essa semana eu vi um testemunho de uma mulher, você viu, nesse caso horrível do assassino lá, né? Todo mundo está acompanhando.
Uma família de crente foi atingida pelo mal. O camarada entrou na casa dele e levou todo mundo para o rio para sacrificar. Você lembra? Você ouviu essa notícia? Levou todo mundo, estava andando já para o rio. Ia cometer o mesmo terror que fez com a família, com a outra família. Mas a filhinha deles ficou escondida em casa, né? Estava no lugar escondido quando levou a família. Não foi isso aí? E ligou, deixou o telefone, né? Ligou antes para a polícia, não foi isso? E aí, irmão, preste bem atenção. No meio daquele lugar da morte, Deus enviou anjos e resgatou aquela família. Diga glória a Deus. E eu acredito, irmão, nós somos muito favorecidos por Deus nesse mundo. Diga glória a Deus. Nós somos filhos amados. Deus tem um cuidado extraordinário com a gente, amém? E a palavra diz que é assim, porque nós somos enxertados na família de Deus. E aí, irmão, fiquei maravilhado quando aquela mulher dava o testemunho, dizendo assim, ó, eu clamei o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me livrou da mão daquele homem terrível. Fiquei maravilhado, irmão, pela manifestação de Deus. Nós estamos nesse mundo cheio de coisa ruim, e coisas ruins podem acontecer, até mesmo uma coisa dessa, um maluco desse entrar em casa, mas mesmo que entre, quando o servo de Deus clama o sangue de Jesus, o Senhor ouve a nossa voz no socorro. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas a verdade é que nós somos favorecidos por Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida também, porque Deus te manteve até hoje aqui, amém, irmão? Queria dizer para você, essa semana eu tomei a vacina, mas eu louvei a Deus porque Deus me permitiu ficar vivo até agora, amém? Lembrando que aqueles irmãos que o Senhor levou com Ele, eu acredito que Deus os levou para que nós fôssemos despertados. Quero falar isso, amém, irmão? Sobre o arrebatamento que se aproxima. Diga glória a Deus. Mas eu creio que nós que estamos vivos, nós fomos despertados a um tempo que nós vamos viver, porque nós vamos, irmão, creio, ser muito abençoado nesse tempo antes de Jesus voltar. Diga glória a Deus. Eu acredito nisso. Mas a verdade é que, com todo esse contexto, nós fomos inseridos na vida de Jesus. E enquanto nós estivermos nessa terra, Deus vai trabalhar para melhorar a nossa vida. E o texto de João 15 diz que Deus, Ele poda a gente de vez em quando, amém, irmão? Você já sentiu uma podada de Deus, né? Quando de repente alguma coisa na sua vida, e parece que Deus passa uma tesoura, e as coisas ficam estranhas. A palavra diz aqui, que Deus ama e corrige tudo quanto ama. E nós estamos ligados na videira. E olha o que ele diz assim, ó, ainda que seja uma pessoa que esteja dando fruto, uma pessoa fiel, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, ainda assim, Deus continua podando. Mesmo que você julgue assim, poxa, eu não estou fazendo nada errado, estou servindo a Deus, parece que de vez em quando vem algumas situações para dar uma lixada na nossa vida. Quem já foi lixado esse ano, levanta a mão aqui, amém, irmão? Lixadão. Parece que Deus passou uma lixa na gente, deu uma corrigida em algumas áreas, e aí muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos assim, irmão, poxa vida, mas eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas quando a palavra de Deus ela vem de encontro para nós, como hoje, amém, irmão? Porque uma das coisas mais comuns na nossa vida é a gente tecer comentários da vida dos outros, amém, irmão? E essas coisas, irmão, apesar de parecer coisas do cotidiano, pastor, mas todo mundo faz observações. Mas eu acredito que a palavra não veio vazia e que Deus está querendo nos limpar desse tipo de coisa na nossa vida. Pode dar glória a Deus? Sabe por quê, irmão? Preste bem atenção. Quando uma pessoa que serve a Deus, por exemplo, um pai e uma mãe que vem para o Senhor, serve a Deus com a sua família, os filhos, eles observam dentro do lar o comportamento do pai e da mãe. E ainda que muitas vezes, né, a gente procure fazer tudo direito, ainda existem coisas que vieram da nossa cultura, da vida da família, e uma dessas coisas é assim, a gente observar a vida dos outros e fazer, não acusações, a palavra é julgamento, amém, irmão? E falar certas coisas. E imagina, hoje de manhã a gente falava isso, que os seus filhos estão aqui na igreja, você vem na igreja, você adora a Deus, nós temos nossos irmãos que são maravilhosos, mas de repente você tem um irmão, você fala com ele, você tem um bom relacionamento na igreja, mas lá na sua casa, né, meu irmão, você faz algumas observações, aí a criancinha,
ela observa assim: peraí, o meu pai, ele lá na igreja, ele conversa com a pessoa, ele tem um bom relacionamento, e em casa, ele fala coisas que de repente, se aquela pessoa soubesse, meu irmão, acabaria na hora, né? E a gente pensa, né, nessas atitudes, que não está acontecendo nada, que está tudo bem, que são coisas que a gente faz normalmente, mas na verdade está destruindo a fé dos nossos filhos, amém, irmão? Por quê? Eles esperam ver verdade em nós, eles esperam ver Jesus em nós. Então é uma das coisas que o Espírito Santo, amém, irmão, ele tem assim falado para a gente tomar cuidado, né? Porque olha o que diz aqui, irmão, veja bem, no livro de Romanos diz, no versículo 5, que essas coisas trazem ira de Deus sobre a nossa vida. Deus fica chateado com a gente, fica irado. E aí, irmão, preste bem atenção: se nós não formos corrigidos no tempo da nossa vida, que é tão rápido, quando chegar o momento de nós irmos para o Senhor, a palavra do Senhor diz que lá naquele dia Deus vai pedir conta para a gente. Põe na mão na cabeça e fala assim: ó, misericórdia, Deus, eu preciso acertar isso agora, antes que as coisas, irmão, cheguem lá do outro lado. Mas não só para isso também. Olha só, eu creio assim, que há coisas na nossa vida que de repente ficam paralisadas e não vão mudar enquanto nós pedimos assim: ó, Senhor, muda isso, muda aquilo. Mas na verdade o que precisa mudar é dentro de nós, amém, irmão? Essas coisas que nós estamos aprendendo hoje aqui são coisas de que pais ensinam para os filhos, amém, irmão? Você já falou assim para o seu filho: filhinho, olha, não fale mal da sua professora, não fale mal. Quem já pegou a criança e deu uma nesse sentido aí, né? Ah, pai, porque a professora? Não, a professora, ela está fazendo o trabalho dela, ela é a autoridade e você precisa se submeter. Mas aí de repente uma criança: olha, pai, a professora me repreendeu assim, assim, assado. O pai vai que nem um leão e vai lá e repreende, né? Vai por quê? Mexeu. E na verdade, amém, irmão, nós precisamos ensinar aos nossos filhos essas coisas da vida, que vão trazer a ele um caminho mais tranquilo, amém? Como Deus também ensina para nós. Porque veja bem, a gente fala assim: ah, não, mas isso daí ninguém está vendo, né? Pecado é coisa mais profunda. Não, não, não. Porque, irmão, uma coisa é verdade: Deus pode te ver em todo o tempo. Diga glória a Deus. Assim como Deus pode te ver no momento que você está no aperto, Deus pode ver quando você rompe uma lei espiritual. E Romanos 2 diz que essa lei não pode ser rompida, porque também traz ira de Deus sobre a nossa vida. Eu quero, meu irmão, ter paz com Deus. Esse ano eu creio nisso. Coisas vão acontecer, e elas vão acontecer porque nós temos recebido de Deus direção e andado pelo caminho que Deus tem falado para nós. Por exemplo, na história de Jonas, irmão, veja bem, Deus falou para assim: Jonas, vai para Nínive pregar para eles. E Jonas disse o seguinte: não, peraí, eu não vou não, porque aquele povo perverso, eles não merecem ser salvos, eles merecem ir para o inferno. Você já fez assim julgamento de alguma pessoa, amém, irmão? Esse cara aí nem vou pregar para ele, porque se ele for para a igreja, eu saio da igreja, né? Se esse cara for ficar na igreja, eu saio da igreja, né? E pior ainda, se ele for para o céu, eu tenho que arranjar outro lugar para me ficar, né? O outro lugar você sabe onde que é, né? Não tem. Então, irmão, preste bem atenção. Jonas, Deus disse assim: ó, pregue para aquele povo. E ele julgou dentro do coração: não, eu não posso pregar, porque eles são. Se ele se converte, meu Deus, Deus é muito bonzinho, vai converter esse povo aí, né? Não vou pregar para eles. E Jonas vai para outro lado. Você já sabe essa história. E aí, preste atenção: Jonas dentro do navio, irmão, uma tempestade terrível. Os homens começam a buscar Deus, os deuses dele, e perguntam: o que está acontecendo? Eu vou morrer aqui. Alguém deve estar sobre maldição. Perguntaram ao pessoal do navio, e Jonas levanta a mão e diz assim: olha, se vocês me jogarem nesse mar, o barco vai ficar tranquilo. E é assim, quando eles jogam Jonas para dentro do mar, na hora a tempestade cessa. Isso para nós é o seguinte, amém, irmão? Deus fala coisas com a gente que nós não julgamos ser tão importante assim às vezes, mas de repente
Talvez seja essa coisa horrível que nós devemos lançar fora da nossa vida, que vai fazer com que as tempestades cessem na nossa vida, amém, irmão? Porque nós não podemos mais, amém, irmão? Nós estamos às vésperas, acredito nisso, nós estamos às vésperas da volta do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Eu vi numa reportagem essa semana, irmãos, que está tendo, sempre tem, mas agora está um descontrole muito visível na natureza. Aqui no Brasil, por exemplo, áreas que antes não tinham deserto, né, estão se tornando deserto terrível. Áreas que, irmão, precisavam que a chuva pare, está sendo inundado. As coisas estão no desequilíbrio. E o que é isso? As pessoas julgam, Deus está irado com o mundo. Você já pensou assim? Deus está fazendo tudo isso porque Ele está irado com o mundo? Primeira coisa que as pessoas que não conhecem Deus falam isso. Na verdade não é Deus, mas é o afastamento de Deus. E, irmão, nós temos observado através da cultura, das mídias, o quanto o homem tem se afastado de Deus, amém, irmão? E o resultado do afastamento de Deus é esse sofrimento. Então, hoje o Senhor, Ele fala como a nós criancinhas, amém, irmão? Aprendendo as coisas de Deus. Porque todas as vezes que eu venho na igreja, Deus fala comigo também, amém, irmão? E antes de eu pregar essa palavra, Deus falou comigo também sobre essas questões que nós acoplando na nossa vida, no dia a dia, elas estão lá, e nós religiosos achamos que isso não faz mal nenhum, mas pode estar afetando a nossa vida e prejudicando o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu creio, amém, irmão, que Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida e na minha. E Ele começou um processo, o processo de podar a nossa vida aí, amém, irmão? Está podando, está trabalhando. E olha o que diz mais lá, Romanos, olha o que diz aqui, Romanos, versículo 5. Mas segundo a dureza do teu coração, teimoso, impenitente também diz isso, entesoura para ti ira, para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Eu acredito nisso, amém, irmão? Lógico que tem palavras da igreja que vem para nos fortalecer, e essa palavra eu acredito que veio nos abençoar, amém, irmão? Mas eu acredito também que tem palavras que vêm para dar, assim, um novo rumo na nossa vida. E eu creio, irmão, que Deus está dando um novo rumo para dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, a começar na transformação de dentro de nós, amém? Porque se nós julgamos, olha o que diz aqui, o teu coração impenitente, o teu coração teimoso, às vezes a gente fala assim, não, isso não tem nada a ver. Mas as pequenas mudanças, meu irmão, que nós fazemos, é como a palavra de Deus diz, chama as pequenas raposinhas que comem uma plantação inteira. Nós falamos, essas coisas pequenas não vão mudar o rumo, elas mudam o rumo da nossa vida, amém? Muda o rumo da nossa vida. E quero ler com você um outro versículo, e nós já vamos orar. João 3, glória a Deus. O versículo 4. Nicodemos, um religioso, conhecedor da Torá, da lei judaica, perguntou: como alguém pode nascer sendo velho e voltar para a barriga da sua mãe? Voltar de novo o ventre da sua mãe pela segunda vez? Jesus respondendo, disse: em verdade, verdade vos digo, que ninguém entrará, em outras traduções diz, ninguém verá o reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Diga glória a Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmão, se a gente fala essas coisas para as pessoas que não têm uma mente de Cristo espiritual, elas vão dizer assim, não, essas coisas não tem nada a ver. Mas nós que nascemos do Espírito, temos a mente do Senhor, Deus revela para nós as coisas que para o mundo não tem valor, mas para nós que andamos na presença de Deus, sim. E o que nós entendemos hoje, irmão, é que esse pecado do julgamento, ele, meu irmão, tem atrasado a vida de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos orar aqui, amém, irmão?
E nós vamos quebrar, em nome de Jesus, esse espírito. Esse espírito que é tão comum, né, meu irmão, na nossa vida, mas ele é um espírito, irmão, que Adão e Eva, qual foi o pecado? Eles pecaram, eles prostituíram Adão e Eva? Não. Eles beberam? Não. O que Adão e Eva fez foi, dentro do coração deles, julgar que aquela verdade, né, que o diabo disse para eles, era mais verdadeira que a verdade de Deus. Esse julgamento trouxe, irmão, maldição até hoje. Hoje eu creio, daí você está em casa também, e Deus está falando com a gente através da palavra. E essa semana nós vamos ter uma semana de céus abertos sobre nós. Sabe por quê? Porque eu creio que a palavra não volta vazia, e porque ela veio incomodar a gente. Ela veio trazer dentro de nós um desconforto, amém, irmão? E é esse desconforto que nos traz libertação. Quero orar com você agora. Quero que você se coloque de pé aí no seu lugar, amém, irmão? Quero que você que saiu da sua casa, Deus, fala comigo hoje. Deus me abençoe essa semana. Irmão, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. A palavra diz assim, ó, que nenhuma condenação há mais na vida daqueles que vieram até Jesus e entregaram a sua vida para Jesus. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós somos limpos de todas essas coisas aí. Mas a verdade é que nós precisamos observar que ainda essa semana Deus pode livrar você de alguma situação muito desconfortável, que você poderia entrar ao expressar esse julgamento. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa noite, Pai, que a tua palavra vem para nos sarar, vem para nos cuidar, ela vem para nos libertar, para dar um novo tempo para a nossa vida. Pai, nós sabemos que Adão e Eva, eles não tinham malícia nem maldade, e que eles perderam essa posição, e nós também, Pai. Há em nós, não há em nós perfeição, e nós muitas vezes cometemos essa injustiça de realmente julgar as pessoas. Como é triste, Pai, alguém nos julgar. A palavra diz que não devemos julgar ninguém, porque da mesma maneira que nós julgamos os outros, nós também seremos julgados. Mas o Senhor veio para quebrar toda essa maldição. O Senhor veio para destruir essa maldição da nossa vida. E eu creio em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem para mim e para o meu irmão um tempo de grande vitória, em que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio da igreja, nós, Pai, vamos andar muito mais vigilantes nessas coisas, porque nós queremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E hoje, meu irmão, nessa hora eu quero que você comece a falar com o Senhor, e Deus traz, talvez no seu coração, ainda essa semana, ou através da vida, você aí traz esse tipo de comportamento, e a palavra de Deus diz claramente no livro de Romanos aqui, que isso entristece Deus, deixa Deus irado, e ainda mais, meu irmão, isso pode fazer até perder a nossa salvação, carreira da nossa salvação. Então hoje, vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, em nome de Jesus eu oro, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco, o seu amor, a sua paciência com a nossa imperfeição. Nós não somos perfeitos, Pai. Nós estamos lutando, Pai, contra o pecado, contra a velha vida, contra a nossa velha natureza. Nós estamos, Pai, a cada dia sendo limpos, podados pela tua palavra. Hoje a tua palavra veio em direção a nós, para nos curar, para nos sarar, para que nós tenhamos um futuro onde a bênção do Senhor possa alcançar a nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós pedimos ao Senhor, nos perdoa, Pai, nessa noite, de todas as vezes que nós nos colocamos em uma posição em que não temos, Senhor, de perfeição, para de repente fazer julgamentos, ou liberar, Pai, observações. Nós pedimos ao Senhor, Pai,
que o Senhor libere hoje, em nome de Jesus, o perdão sobre essas situações. Se há alguém preso aqui por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, o perdão que é concedido na cruz, e que as bênçãos do Senhor possam alcançar nossa vida em todas as áreas, e que nós possamos, Pai, dentro da nossa casa, fazer disso um estilo de vida, dentro da igreja, um estilo de vida, em que nós, Pai, possamos viver na Tua palavra e ser grandemente abençoado. Em nome de Jesus, feche os seus olhos aí. Eu quero orar com você, amém, irmão? Que de repente você está vivendo alguma situação na sua vida, que você, meu irmão, entrou em alguma situação que de repente alguém possa estar julgando você, você está numa situação em que andam falando talvez de você e você ficou muito triste. Eu digo para você, meu irmão, coloque na mão do Senhor isso aí. Se há alguém apontando para você, julgando você, alguma situação que está te entristecendo profundamente, eu quero dizer que você guarde no teu coração hoje essa palavra. Fique na sua posição. Fique na paz do Senhor aí, meu irmão. Guarda no teu coração hoje. Porque essa palavra também é uma palavra de alerta para aqueles que de repente julgam você, apontam o dedo para você, te colocam em situações complicadas. Mas a palavra do Senhor diz que o julgamento pertence a Deus. Então nessa hora, meu irmão, eu quero que você, aí no seu lugar, faça essa oração, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Pai, com que eu não quero que as pessoas me julguem também, eu também não devo julgar as pessoas. E a Tua palavra hoje, nessa noite, veio nesse sentido, Pai, no alerta, veio podar a igreja, veio alertar a igreja, veio nos abençoar. E se há alguma situação que tem travado a nossa vida, em nome de Jesus hoje, nós cremos que o perdão do Senhor está sendo liberado sobre essa vida, sobre a tua vida, sobre a sua família. Irmão, creia nisso, as coisas vão mudar radicalmente, porque vir à igreja do Senhor é uma coisa, ouvir a palavra é outra coisa, mas quando nós ouvimos a palavra e começamos a praticar, essa palavra vai trazer cura. Em nome de Jesus, essa palavra vai trazer cura na nossa vida. Quero orar por você aí no seu lugar, que sente de repente que a tua vida está presa em alguma área espiritual. Em nome de Jesus, meu irmão, quero orar por você agora, e na sua casa também. Porque de repente nós estamos falando do julgamento, mas de repente há alguma coisa ainda que de repente você precisa pedir para Deus. Olha, Deus, aconteceu assim, dessa maneira, há muitos anos atrás, mas eu quero ser livre hoje. Hoje é dia de Deus liberar favor, perdão, socorro de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora então, toda a maldição que foi trazida para o território da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Deus, numa quebra dos princípios da Tua palavra, Deus, nessa hora, nós declaramos que toda maldição, que possa estar prendendo a vida dessa família, a vida familiar, a vida profissional, coisas desse tipo, nós julgamos que os pecados são algumas coisas, mas tem coisas que nós precisamos, Pai, que saiam da nossa vida. Então, em nome de Jesus, hoje nós colocamos diante do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Ainda que tenhamos cometido injustiça contra alguém em algum tempo da nossa vida, e muitas vezes quando alguma coisa ruim acontece, logo vem na nossa mente: olha, por causa daquela situação, aquele pecado. Mas em nome de Jesus hoje, eu declaro sobre a sua vida, que o sangue do Senhor vem sobre a tua vida agora, o perdão, a justiça de Deus, e você está livre para viver um tempo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe aí, amém, irmão? Recebe agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe hoje libertação. Hoje é a noite, meu irmão. É uma noite de uma palavra que Deus trouxe para o nosso coração, nos alertando. E hoje Deus está liberando hoje aqui favor,
perdão, Deus está favorecendo a sua vida hoje aqui, em nome de Jesus. Se houver também, Pai, quero orar já hoje também, se houver maldições que vem acompanhando essa pessoa, Pai, algum pacto que fez lá atrás, de um terreiro, que fez, Pai, de repente um território de ocultismo, em nome do Senhor Jesus hoje, toda essa maldição é quebrada, em nome do Senhor Jesus. Receba agora, meu irmão, libertação hoje. Hoje essa palavra veio para libertar a nossa vida. Deus está nivelando o caminho da nossa vida, para que a gente comece um tempo de grande vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ainda com a mão levantada quero orar. Pai, os céus estão abertos sobre este povo, Pai, porque eles ouvem a Tua palavra, eles ouvem a Tua verdade, e não somente ouvem, mas eles, Pai, vivem a Tua palavra. Deus, eu quero Te louvar pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, lá em casa, por aqueles que renderam a sua vida ao Senhor, fizeram do Senhor o seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor, já não vivem mais para eles, mas vivem para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nenhuma maldição mais há para aqueles que aceitaram o Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão no Senhor. Eis que tudo, a vida, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E nessa noite, Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra que nos limpa, nos cura e nos transforma, porque não há evangelho sem transformação, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor aplaudindo ao Senhor, meu irmão, na sua casa também? Glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, pode se assentar no seu lugar aí. Hoje a palavra do Senhor veio para nós. Essa palavra de Romanos é uma palavra, amém, irmão, de alerta para a nossa vida. Uma palavra também, irmão, de transformação para o nosso coração. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Jô, que deve estar nos assistindo lá, marido da nossa irmã Marta, que já está em casa, recebeu alta. Pode dar glória a Deus, amém, irmão? Deus abençoou. Nossa irmã Ilma também, que já está em casa, recebeu alta do Senhor. Glória a Deus, grande vitória, amém, irmão? E quero aqui, estão pedindo oração, nossa irmã Rosângela, ela pede oração pelo filho Valdir, amém, irmão? Então eu quero nessa hora orar com você. Feche os seus olhos no seu lugar. Vamos, Pai, nós oramos agora pela vida da nossa irmã Rosângela, que pede oração, estava muito preocupada com seu filho. Pai, nós cremos na oração. A palavra do Senhor diz que quando a igreja do Senhor está reunida e ora no nome do Senhor Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. Pai, nós oramos agora que o Senhor abençoe a vida do Valdir poderosamente, que a Tua mão haja sobre ele agora. Pai, vai destruindo todo o mal. Em nome de Jesus nós declaramos que hoje, a partir dessa oração, as coisas vão mudar radicalmente, Senhor. No diagnóstico do Valdir, ele é abençoado em nome de Jesus. Quero também orar por você que está em casa, por você que está aqui. Pai, eu quero orar por todos os nossos irmãos que hoje vieram receber a Tua palavra. Orar para que essa semana, as pessoas que esperam uma porta de emprego, as pessoas que esperam cura, as pessoas que esperam agir do Senhor, em nome de Jesus hoje, Pai, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, e nós entendemos muito bem que há uma promessa, quando no domingo ouvimos a palavra do Senhor: busquem primeiro o reino do Senhor, a sua verdade, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu digo que você, meu irmão, que hoje ouviu a palavra do Senhor, está ouvindo em casa, hoje você recebeu bênção do Senhor, e essa semana os céus estão abertos sobre você. Você crê nisso? Os céus estão abertos sobre você. E essa semana é a semana de resposta de Deus para aquilo que você está esperando. Receba, meu irmão, em nome de Jesus. Essa semana é uma semana marcada pela resposta de Deus às suas orações e o seu clamor. Quem crê, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Receba a bênção aí. Irmão, louvado seja Deus. 8 horas, nós temos que encerrar agora, amém, irmão? Né? Que o nosso tempo está curtinho aí. Deus abençoe os irmãos. Nós só vamos falar aqui, olha, nós vamos ter aí no dia, que dia que vai ser? Dia 11 desse mês, né? É isso? É de julho, do mês que vem, a nossa sopa do crentão, amém, irmão? Não é isso? Glória a Deus aí. É uma sopa que tem outro nome, mas aqui na igreja tem esse nome aqui, amém? Porque esse outro nome é perigoso, né, Luizinho? Não pode, né? Então, nós vamos fazer não essa festa, amém? Esse caldo aí que vai ser uma bênção, que ele está promovendo
esse trabalho. Nossa irmã Luizinha e Amanda que estão ali atrás, louvado seja Deus. E o Marcos, que é o profissional dessa sopa, né? E aí, nós estamos fazendo isso aí e nós vamos vender, meu irmão, para a nossa construção. Diga glória a Deus. E eu conto com você também, você de casa, em nome de Jesus aí. Então, olha lá, R$15, já vamos preparando psicologicamente aí, né? Vai ser vitória. E aí tem mais outro recado? Deixa eu ver. Irmãos, nós temos aqui a nossa cesta básica, um pouquinho antes, Leonel. A cesta básica. Leonel? Nossa, desculpa, Davi. É do mesmo tamanho quase, né? E aí, irmão, o trabalho da nossa cesta básica, irmão, esse trabalho tem sido uma bênção. Tem sido um socorro para muita gente. Nós estamos atravessando uma época muito difícil, amém, irmão? E a igreja, ela tem desenvolvido esse trabalho de socorro e tem sido uma grande bênção. Se você tiver aí condições de colaborar, pode trazer a sua cesta para a gente juntar. E esse mês nós vamos ter aí um recorde de ajuda que nós estamos aí liberando através desse trabalho. Deus abençoe. E vamos orar para as nossas ofertas agora? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento em que nós devolvemos os nossos dízimos com uma consciência, num culto racional muito importante, o entendimento que nós temos, Pai, sobre os dízimos. Nós sabemos que os nossos dízimos declaram honra ao Senhor. Nós sabemos que quando devolvemos o nosso dízimo, nós estamos declarando que nós sabemos que o Senhor tem nos mantido, Pai, em sustento nessa terra, nos mantido de pé. O Senhor tem sido maravilhoso. Então, quando devolvemos o nosso dízimo, nós devolvemos em honra ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que por amor daqueles que praticam esse princípio de honra, eles também recebem honra da parte do Senhor. Pai, eu te louvo por cada dizimista que tem mantido a tua obra, porque nós temos sido grandemente abençoados pelo Senhor. A tua palavra é verdade. Por amor de nós, o Senhor tem repreendido o devorador, o Senhor tem aberto a janela do céu, nós temos experimentado o favor do Senhor. E nós oramos também, Pai, pelas ofertas que são semente. E aqueles que plantam essa semente, eles colherão. Ainda que nesse tempo, como Isaac colheu no deserto, eles vão colher 100 vezes mais, eu acredito nisso. Porque eles estão, Pai, fazendo a sua plantação em fé. Quero convidar para você ficar de pé então. Pai, nós abençoamos agora os dízimos e ofertas que mantêm a tua casa. E nós abençoamos a vida deste povo, Pai, que te ama e hoje também declara honra ao Senhor, gratidão ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado, pode vir aí, amém? Vem por aqui, irmão, sai por lá para não tumultuar, né? Glória a Deus. E aí, os irmãos de casa, ó, você tem aí, vai ter o Pix, que eu não sei se aparece depois, né, no vídeo. Aí tem na nossa, onde que está isso aí, Leonel? Ah, tá bom. Aí você pode entrar lá no grupo, e aí vai ter o Pix, se você quiser também, você pode fazer a sua contribuição aí também. Amém, irmão? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo por essa noite fria assim, Pai. Mais uma noite cheia do teu Espírito, uma noite de bênção, que o Senhor entregou a palavra aos seus filhinhos. O Senhor entregou a tua palavra de vitória, Pai. A palavra que vai trazer para a nossa casa um nível de crescimento espiritual, de entendimento, Pai, quebrando as obras do diabo, quebrando, Pai, o nível de maldição, através do entendimento. A tua palavra nos diz que o teu povo sofre, porque lhe falta muitas vezes entendimento. Nós te agradecemos por essa palavra, que trouxe a nós entendimento e vitória, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos também pelos dízimos e ofertas que agora estão sendo consagrados, e nós queremos liberar essa palavra profética. Libera essa palavra comigo, abre a tua mão, meu irmão. Diga assim, ó: a miséria, a pobreza, o fracasso, a maldição, a derrota não encontra lugar no território da minha casa. Eu estou guardado, abençoado, os céus abertos estão sobre a minha vida, os céus estão abertos. Eu sou um filho muito amado e favorecido por Deus. Se você crê, aplaude e glorifique o nome dele aí. Glória a Deus. Irmãos, desculpe do horário. Deus abençoe os irmãos de casa. Feche os seus olhos. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo venha sobre a sua vida e sobre a sua família. E os céus permanecem abertos sobre você nesta semana. Deus abençoe demais a sua casa. Meu irmão, olha para o seu irmão e fala: irmão, estou te vendo. Deus abençoe você. Uma semana de vitória. Vai para casa na bênção do Senhor. E que seja uma semana extraordinária de muita bênção. Irmão, cumprimenta o seu irmão amado aí.